Olá, eu sou Ana Paula Pavelski e hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre a estabilidade da gestante e contratos com prazo determinado, com prazo certo. Então eu quero lembrar vocês primeiro que a estabilidade gestante está lá no ato das disposições constitucionais transitórias, no artigo 10, inciso 2, a linha B, e diz que essa estabilidade da gestante é desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Então, desde que a mulher engravida até 5 meses após o parto. E essa estabilidade, de acordo com a CLT, lá no artigo 391A, parágrafo, também se destina àqueles que adotam uma criança. Então, vão ter 5 meses desde a adoção, aí o termo judicial de guarda para fins de adoção, vão ter esses 5 meses de estabilidade também de garantia de emprego, que, portanto, não pode ser mandado embora. Bom, o TST, desde setembro de 2012, já tinha entendido que a gestante não poderia ser dispensada, ou seja, teria esta garantia de emprego, mesmo em contrato por prazo determinado. Notadamente, isso sempre se referiu ao contrato de trabalho por experiência, né? Então, aquele contrato que está baseado lá na CLT e que eu contrato, eu enquanto empregador, contrato o trabalhador diretamente. Eu não tenho um intermediário, nessa mão de obra. Eu contrato e a finalidade do contrato de experiência é tanto para o empregador avaliar as aptidões, o desenvolvimento profissional, enfim, se aquele empregado se amolda no que esse empregador precisa, quanto para o empregado também avaliar o empregador. Agora, neste contrato de experiência, a gente tem, então, uma forte expectativa de que se esse empregado se desenvolver bem, se ele atuar bem, se ele realmente mostrar, desenvoltura para o exercício daquelas atividades, ou se mostrar interessado, boa vontade, uma série de critérios aí que a gente tem na prática, esse contrato vai se converter num contrato por prazo indeterminado. Então, desde setembro de 2012, o entendimento do TST é que a gestante, mesmo contratada por experiência, com prazo certo, tenha estabilidade. Então, se a mulher engravidar durante o contrato de experiência, ou se ela for contratada e já estiver grávida, ela tem a estabilidade? Tem, Eu não vou poder fazer a extinção por término do prazo sem garantir a estabilidade. Agora, desde então, e principalmente nos últimos anos, surgiu uma grande discussão com relação ao contrato temporário. O contrato temporário é aquele que sempre foi previsto na Lei 6.019 de 74. E o contrato temporário, ele sempre teve as figuras de quem precisa do serviço, então que a gente pode chamar de um tomador, do contratante, uma empresa fornecedora de mão de obra e o trabalhador temporário, E esse contrato, até a reforma trabalhista, eu poderia contratar temporários por intermédio desta empresa de trabalhadores temporários, então o empregador nunca pôde contratar temporário diretamente. Este temporário eu poderia, até a reforma trabalhista, repetindo, contratar para substituição de pessoal permanente e serviço extraordinário, aumento extraordinário de serviço, Com a reforma trabalhista, os termos da lei mudaram aqui para dizer que eu posso contratar trabalhadores temporários para substituição de pessoal permanente e também para demanda complementar de serviço, Agora, o que eu quero que vocês percebam é que o entendimento do TST com relação à trabalhadora temporária gestante é diferente, porque o TST, neste julgamento que não resultou em súmula, mas é um julgamento de uniformização de jurisprudência, uma das técnicas de uniformização de jurisprudência previstas na lei, o chamado incidente de assunção de competência. O TST firmou aqui a tese no sentido de que no contrato temporário a gestante não tem a estabilidade, Então, contratando uma mulher que está grávida ou que venha engravidar no curso do contrato temporário, sendo esse contrato válido, preenchendo os requisitos da lei específica, essa mulher não tem a estabilidade. Por quê? Porque o TST defendeu aqui, os ministros, a maioria dos ministros que votou a favor dessa tese, diz que o trabalho temporário sempre teve uma finalidade bem específica e que, na verdade, ele não era para gerar no trabalhador a expectativa de contratação
Diferentemente do contrato de experiência, porque no contrato de experiência eu tenho essa expectativa. No trabalho temporário, no primeiro momento, você sabe, o trabalhador sabe que está sendo contratado para substituir uma pessoa que já é do quadro da empresa enquanto essa pessoa está afastada, por exemplo, uma licença maternidade, férias, alguma situação assim, né? Ou uma demanda complementar de serviço. Então, veja, o comércio às vésperas do Natal, a indústria de chocolate ali antes da época da Páscoa, né? São situações reconhecidas aí há muito tempo que se encaixam nessas possibilidades. Chamo a atenção de vocês que em outubro de 2019 a gente teve um decreto que trouxe algumas especificações a mais, né, regulamentando a lei do trabalhador temporário, a lei 6.019 de 74, e nesse decreto, né, ele diz claramente que não caracteriza demanda complementar a abertura de novas filiais, né? E nem demandas que sejam lá chamadas de contínuas ou permanentes. Então, tome cuidado, você que é empregador, né? E vocês também que estão aí fazendo provas e que estão resolvendo questões práticas de consultorias também já para clientes de vocês, para saber esses requisitos de validade do contrato temporário para que a gente possa ter aplicação, então, desse entendimento específico do TST, né? Porque, no geral, para outros contratos por prazo determinado, o entendimento da súmula 244 é que a gestante tenha estabilidade, ok? Um grande abraço para vocês e nos vemos aí nos próximos esclarecimentos.